Olá, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo eu vou estar começando aí a gravar uma série sobre um grande framework que veio aí para poder facilitar aí a vida dos desenvolvedores Delphi na criação de APIs modernas ali, tá? Então, vou estar falando aí sobre o framework Dext, tá? Que foi aí criado e já está sendo liberado aí para a comunidade, tá? Ele é um framework aí basicamente, ele é um framework web, né? Que a gente consegue criar APIs para a gente estar desenvolvendo aí as nossas aplicações, colocar nossas aplicações nas nuvens, criar nossos microserviços, tá? E não se limita apenas nisso, né? Vocês vão ver ao longo das séries, da série que eu vou gravar aqui, diversos vídeos bem segmentados para determinadas features que o Dext possui, tá? Ele não é apenas aí um framework para você subir uma API, tá? Então vocês vão ver que ele é bem completo, tá? Ele tem desde parte ali de testes, partes ali de ORM também, tá? Então vocês vão ver que ele é uma baita ferramenta, um baita framework para você estar utilizando aí no projeto de vocês, tá? Então, vamos lá um pouquinho, esse vídeo é mais um overview, tá? Para vocês entenderem onde que eu encontro o Dext, como que ele funciona, a questão ali dos exemplos, né, dos sources ali, se vocês quiserem dar uma olhada. Ele é open source, tá? Ele está no GitHub, então vocês conseguem baixar, fazer um fork, contribuir, tá? Para crescer cada vez mais aí este framework aí que foi desenvolvido e pensado carinhosamente aí para a comunidade Delphi, tá? Então vamos lá. Então eu vou estar abrindo aqui para vocês o GitHub dele. Então esse camarada aqui, vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então é o Dext, tá? Aqui está no GitHub. Então tá aqui no GitHub do César Romero, que ele é o MVP Delphi, tá? Então ele que foi o idealizador deste framework e está disponibilizando aqui para a comunidade Delphi. Então aqui tem toda a pasta, tá? Então vocês vão ver que tem parte de documentação, tem aqui exemplos, tá? Tem a parte de scripts que faz algumas automações aqui. Tem os sources, né? Que basicamente é onde fica o fault do framework. Então no próximo vídeo eu vou estar explicando como fazer a instalação. Então basicamente são essas pastas que a gente vai adicionar lá no nosso Delphi para poder fazer ali as nossas APIs. E aqui a gente tem a questão de testes, tá? Então todo o framework, todas as features novas ou as anteriores também, as que já estão saindo na primeira versão, aqui foi pensado com cuidado e fazendo testes unitários aqui para garantir a qualidade do framework, tá? Então também tem aqui algumas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, tá? Como documentação do seu projeto, tá? Tem a parte aqui de fazer parse, a parte de fazer scaffold, tá? A parte de fazer gerações. Então assim, tem várias features, tá? Essa de documentação, basicamente com apenas um comando que você vai fazer ali no CMD, ele vai gerar toda a documentação das classes ali do seu projeto. Então é bem bacana, tá? Fora isso também, né? Então tem a parte aqui de infraestrutura, então né, futuramente ali, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, pode ser que aqui já tenha mais recurso, mas aqui vai ter toda a parte também de infraestrutura para você colocar ali tua API numa cloud provider e assim por diante, tá? Bom, então esse aqui basicamente é o GitHub do framework, tá? Aqui tem toda a parte aqui da documentação inicial, tá? Aqui tá em inglês, porém também foi traduzido, né? Então também foi desenvolvido aqui para o nosso querido português, tá? Então aqui a gente consegue pegar todo o que o framework faz, questão de licença, né? Muito importante a gente se atentar nisso, tá? E basicamente aqui tem a questão aqui dos recursos, né? Os principais recursos do Dext, tá? Que é trabalhar ali com o conceito de minimal APIs, ou seja, eu tenho uma API aqui muito simples para subir, sei lá, um health check ou retornar a versão da minha API, né? Um exemplo aqui bem besta.
Então você consegue fazer ali de uma sintaxe bem fluente e com pouco código você consegue subir ali a tua API, tá? Então aqui usa bastante ali o conceito de, basicamente, semelhante, né, o conceito de uma função lambda, por exemplo, né? Então no Delphi a gente sabe que a gente tem um conceito parecido, né, entre aspas, né, que é a gente utilizar ali o conceito de métodos anônimos, tá? Então aqui foi pensado em desenvolver esse minimal APIs basicamente com o mesmo conceito. A gente consegue também deixar um pouco mais robusto o nosso projeto. Em vez de estar trabalhando com minimal APIs, a gente trabalha com controllers, tá? Então assim, esse framework ele foi construído e baseado também no .NET Core, então vocês podem ver aqui, tá? E então tem bastante features bem voltadas a questões de boas práticas de padrão arquitetural, tá? Padrões de código também. Então a gente tem o conceito aqui de binding, conceito de miders, tá? Eu quero colocar aqui um módulo de autenticação, por exemplo. Aqui vocês vão ver que já tem o JWT. Mas eu quero construir um meu aqui e fazer aqui o input, né? Digamos assim, conectar, né, esse meu midder. Você também consegue fazer isso, tá? Trabalhar com SSL, trabalhar com o UID, né, que é aquele guide lá que a gente trabalha com muito em microserviço, né, a gente tem aquela PK, né, aquele ID único, né, então a gente também consegue trabalhar. E tem várias outras, né, um bem bacana também, Database as API. Esse Database as API, basicamente, ele mapeia o teu banco de dados e já constrói ali a tua API, tá? Então é bem bacana isso, tá? Tem aqui também a questão do ORM, tá? Então vocês vão ver que você não precisa mais ter um outro plugin, um outro componente para poder fazer o teu ORM. Com o próprio Dext você consegue fazer esse mapeamento de forma bem simples, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo que eu fiz, que a gente consegue fazer ali um mapeamento do nosso banco de dados de forma bem simples e sem usar outro gerenciador ou um outro componente, né, digamos assim, tá? Bom, então aqui tem toda a documentação, parte de teste unitário, a gente consegue fazer ali os famosos asserts, tá? Para a gente testar o nosso projeto e criar, né, uma cobertura, né, um coverage, a gente integrar no SonarQube, por exemplo, tá? E aqui tem toda a questão da documentação, tá? E o mais bacana também, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, tem o livro do Dext, tá? Então, se vocês estão iniciando agora, eu recomendo muito vocês abrirem esse livro do Dext, que aqui tem o guia completo. Então aqui tem os primeiros passos, tem aqui a questão de como a gente começa a criar as nossas APIs, seja por minimal APIs ou por controllers, que nem eu comentei com vocês. Como que eu faço aqui um ORM? Eu já mapeei aqui as minhas APIs aqui, os meus métodos e etc. Como que eu faço agora para conectar no meu banco de dados? Então aqui tem a parte específica de ORM. E fora isso tem outros, né? Então aqui ele explica como que é o midder de autenticação JWT. Aqui o recurso das APIs. Como que eu faço para disponibilizar a documentação? Então tem também integrado aqui o Swagger, tá? A questão de limites de requisição, o CORS, tá? Aqui tem, né, a questão do acesso a dados, conforme eu comentei. O Database as API, então a gente consegue aí tornar as nossas entidades do banco de dados ali sem código, tá? Então a gente faz um CRUD ali basicamente sem codar quase nada ali. E tem recursos avançados, né? Trabalhar com mock, questão de testes ali unitários, tá? E assim por diante. Então tem vários exemplos, vários, digamos assim, referências aqui. Então é uma documentação bem rica. Então vocês conseguem se basear totalmente aqui por essa documentação. Tem exemplos e assim por diante, tá? Bem bacana, tá? Fora isso também aqui na descrição do vídeo eu vou estar colocando também basicamente o site aqui do César, tá? Que foi o autor do framework, tá? Então aqui basicamente é o blog dele, então vocês vão ver aqui, tem até inclusive aqui na capa tem até recomendo, tem um livro que foi escrito aí por ele sobre threads também, multithread.
Então tem a versão em inglês e a versão em português. Inclusive, né, eu tô com o meu livro aqui, né, bem bacana, tá? Já comecei a ler ele, bem interessante, bem completo mesmo, tá? Então vai desde o básico até o avançado sobre threads. E aqui na questão do artigo, então ele está sempre postando aí artigos aí referente ao que o Dext faz e o que ele pode te ajudar aí no dia a dia, tá? E também fora o César também, o Regis também, que é o outro MVP da Delphi, também está postando aí bastante artigo referente também ao Dext, tá? Então, por exemplo, esse daqui, ele está falando do banco, a API em minutos, tá? Então, como o Dext e o CQRS estão revolucionando o desenvolvimento Delphi, tá? Então, com pouco código ou pouco trabalho, digamos assim, a gente consegue desenvolver nossas APIs, tá? Então são frases bem legal, né? Então o problema, a escravidão do código repetitivo, que é o famoso boilerplate, né? Então até o Regis colocou aqui, ó, menos boilerplate e mais entrega, ou seja, a gente deixa de repetir código, né? Então eu quero fazer ali atribuir os valores para meus campos aqui para fazer o insert ou update. Então aquilo que a gente pega lá, a classe, ponto campo, recebe tal coisa, cara, isso é código repetitivo, que é o famoso boilerplate. Então isso a gente tá eliminando o Dext. O Dext ele veio já com esse propósito de fazer o desenvolvedor pensar mais no projeto, tá? Mais ali na arquitetura, mais no negócio, digamos assim. E ele veio como uma ferramenta para você estar desenvolvendo de forma fácil e rápido e sem repetir código e assim por diante, tá? Bom, então para o vídeo não ficar muito extenso, eu só vou mostrar aqui um exemplo bem básico aqui que eu tenho já construído com o Dext. Então aqui eu tenho tanto a parte aqui do projeto e também dos testes unitários. E aqui eu tenho a questão do view source aqui do nosso projeto, tá? Então ele é um console, né? Por isso que eu estou mostrando aqui no view source. Então basicamente aqui eu crio aqui a nossa aplicação em Dext. Eu chamo aqui os serviços, adiciono os controllers e adiciono um leader aqui do health check, tá? Estou usando aqui um conceito de app startup, né? Ou seja, eu tenho uma classe específica onde eu tenho todas as configurações antes de subir a minha API, né, o meu framework ali, e aqui eu rodo na porta 8080, tá? Basicamente é isso que ele faz, tá? E aqui eu tenho toda a questão dos testes unitários também, tá? Então se vocês verem aqui, nesse caso, nesse projeto, eu não estou utilizando o conceito do mínimos APIs, justamente por necessidade desse projeto, eu não precisei usar. Então aqui vocês vão ver que eu separei aqui em boas práticas, inclusive de projetos, de padrões de projeto, né? Então eu tenho aqui a camada Service, tem a camada Model, com a minha entidade, eu tenho aqui os meus DTOs e tenho aqui os meus controllers, tá? Então você consegue fazer aí um projeto bem padronizado e bem bacana, tá? Para você estar trabalhando, tá? Neste vídeo eu não vou entrar no conceito de código aqui, né? Para não ficar muito extenso. Mas aqui só para vocês verem que realmente é uma baita ferramenta. Eu vou estar executando aqui, deixa eu fazer um build aqui da aplicação. Beleza, então ele está fazendo aqui a construção, né, da nossa API. Beleza. E um detalhe legal, tá? Então, ó, aqui nesse caso eu tô, por conta aqui de ser mais rápido, eu tô compilando para o Windows, tá? Mas aqui esse projeto em si, ele já está até rodando no Linux, tá? Sendo executado ali no AWS, ali no Kubernetes, tá? Ou no ECS ali da vida, tá? Então aqui eu vou estar rodando a nossa aplicação. Vocês vão ver aqui, ó, que ele já startou. E logo de cara aqui, ó, vocês vão ver que o próprio Dext, ele já mostra para vocês aqui, ó, quantos tipos foram escaneados, quais são os controllers que tem registrado aqui para o teu projeto, tá? Então, por exemplo, nesse caso eu tenho um controle para fazer a autenticação, né? Eu uso aqui o leader do JWT, e eu tenho aqui um controller para Parcel, né? Que é a minha entidade basicamente ali de CRUD que eu quis mostrar aqui para vocês. Ou seja, ele encontrou dois controllers, tá? Para poder trabalhar, tá? E ele já registrou aqui os controllers aqui da injeção de dependência, tá? Então ele registrou aqui os serviços, tá? E aqui ele basicamente mostra aqui quais são as rotas
para nossa API. Então eu tenho aqui uma rota de GET, tem uma rota aqui para o GET que eu passo o ID, tá? Aqui o POST, o PUT e o DELETE. Então basicamente ele mostra, e também o login, que é o login aqui é o que ele faz o JWT. Ou seja, no total ele registrou 6 rotas automaticamente, tá? Então a gente consegue, está rodando aqui na porta 8080. Então com isso a gente tem basicamente um log, né, do que a API aqui ele fez antes de deixar ela pronta para você, tá? Então nesse caso ele já subiu. Eu vou abrir aqui o nosso famoso e querido Postman e eu vou vir aqui fazer, primeiro de tudo eu vou fazer um health check. Então vocês vão ver que estou no localhost 8080/health, que é a minha rota de health check, e eu vou dar um send aqui, ó. Na hora de fazer um send, ó, vocês viram que ele já retornou aqui, ó, um health, né, um status aqui de saúde, e aqui que a API está no ar, né? E aqui eu só coloquei uma versão só para fazer um teste aqui para vocês, tá? Se voltarmos aqui no console, vocês vão ver que ele mostra aqui, ó, que foi feito um get e deu um 200. Então você tem todo um log também no próprio console aqui do Dext. Então se a gente pegar aqui e verificarmos a autenticação que eu comentei, aqui eu utilizo o JWT, que eu estou passando fixo, né, admin, usuário, ele não está fazendo nenhuma verificação em algum autenticador, digamos assim, é só realmente para exemplo, mas aqui ele já gera para vocês ali toda a chave do JWT. Então nesse caso, se eu pegar aqui o person, por exemplo, que é um que faz a leitura no banco de dados, e fazer aqui um send, vocês vão ver que ele vai falar que não está autorizado. Por que não está autorizado? Justamente porque não foi feito ali o do JWT. Aqui eu até estou passando no Authorization per Token, tá? Porém, esse camarada aqui, ó, ele está inspirado, tá? Essa chave aqui ela já é antiga, então ela já expirou. Então o que a gente faz, né? Então o Dext ele já tem o JWT nativo. Então eu vou fazer aqui um send, beleza? Ó, ele gerou aqui pra gente, olha que bacana, gerou aqui o JWT. Se eu copiar aqui agora, vier aqui, vou até substituir aqui, né? Para não mexer lá na minha variável de ambiente. E fazer aqui um send, ó, vocês viram que ele já trouxe aqui o registro. Bem bacana, né? Então assim, o Dext aí ele veio basicamente para revolucionar a forma como a gente faz as APIs, cria os nossos projetos, nossos microserviços, né? E assim por diante. E no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, vou colocar toda a descrição de todos esses links e tudo mais aqui na descrição do vídeo. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí como que a gente inicia fazendo a instalação do Dext para dentro do nosso IDE, né? Do nosso Delphi aqui, tá? Para nos próximos vídeos a gente começar a montar alguns exemplos para vocês verem como que é fácil utilizar o Dext, tá? Então, até o nosso próximo vídeo.